Um programa que está em sintonia com a produção audiovisual, feita por estudantes e profissionais de TV, vídeo e cinema. Um espaço para você conhecer as tendências de linguagem e as técnicas de produção. Não está lá só para registrar, né? Ela está lá para ter. Vídeo nasceu como uma ferramenta da televisão. Fala muito mais de cinema do que de arquitetura. Revelando técnicas e valorizando ideias. Oficina de Vídeo, aqui na STV. Brasil, um país que precisa estar bem preparado para receber os seus visitantes. O Senac sabe disso e, sem medir esforços, se tornou um centro de excelência na qualificação de profissionais na área de turismo e hospitalidade. São hotéis escola, restaurantes escola e centros de formação, preparando os melhores profissionais em todo o Brasil. Senac, excelência em turismo e hospitalidade. I love you. Do you love me too? Eu tenho essa função, eu acho que o disco é para acontecer. Eu só faço disco que é para dar certo. Óbvio, dentro do que ele se propõe a atingir, dentro do mercado dele. Um disco de jazz, se vender 10 mil, 20 mil cópias, já é um sucesso, né? Se você fizer isso para um disco pop, é um completo fracasso. Então você tem que trabalhar com qual é o seu objetivo, qual é a sua meta. A produção de disco, no meu caso, ela é levada a uma produção para a área de jazz e que é uma coisa praticamente inexistente no Brasil, né? Porque no Brasil você tem o produtor de disco que trabalha na companhia, que geralmente é uma pessoa que fez carreira na empresa e, por acaso, na maioria das vezes, se tornou produtor de disco porque passou a ocupar esse cargo de produção de disco. E então é uma pessoa que fica ali, recebe o seu salário mensal, manipula uma verba que ele tem à disposição, tem uma certa noção de música que ele vai adquirindo, na maioria das vezes, no passar do tempo, não porque ele não tem formação musical, na maioria dos casos. Hoje em dia as pessoas até se preocupam mais com a parte técnica, eu não, porque eu prefiro ter um excelente técnico ao meu lado, do que ficar me preocupando em mexer no botão certo. E esse produtor fica ali fazendo os projetos que a companhia manda ele fazer, ou que para ele é conveniente fazer, ou que para alguém é conveniente que ele resolva fazer e tal. Então é uma produção completamente sem criatividade, né? Você não lida com nada criativo, você já está buscando um resultado X, é para vender não sei quanto, é muito segmentado. E os meus ídolos, com quem eu aprendi através de discos e tendo a felicidade de trabalhar com alguns deles, como o Creed Taylor, como o Elmir Deodato, como o Quincy Jones também, são pessoas que já têm uma outra visão, né? Então aí o produtor é aquele cara que exatamente escolhe tudo, tem a ideia do projeto, concebe um projeto, se envolve em repertório, orienta o artista, visa qual é o público que o artista quer atingir, que tipo de segmento que aquele disco específico vai atingir, enfim. É uma coisa muito mais criativa, que é uma coisa muito legal. Para mim, ficar sentado num lugar recebendo um salário mensal para produzir besteira, para atender um mercado, eu jamais teria mudado de profissão há muito tempo. Música é uma coisa, mercado é outra. Dando exemplo concreto, Dom Romão, um dos maiores percussionistas do mundo,
está com 77 anos, acho, 78. Tocou com Weather Report, tocou com Ron Carter, tocou com Robert Palmer, tocou com Elisete Cardoso, tocou com Deus e o Mundo. Foi de Dircinha Batista a Blood, Sweat and Tears. Considerado um dos maiores percussionistas do mundo, todo ano na downbeat, entre os 2, 3 melhores e tal. Agora, quando eu o conheci e começamos a trabalhar juntos, ele estava completamente fora do mercado. O que é fora do mercado? Não gravava disco há não sei quantos anos. Quando gravava era por companhias pequenas, não vendia absolutamente nada, não chegava a ter uma distribuição mundial. Aí eu trabalho a recolocação dele no mercado. Aí eu chego para ele e digo, Dom, como é que é o seguinte, vamos analisar aqui, quer fazer um disco novo? Quero. Então vamos fazer aqui. O que você tem curtido de som? Quando você fez agora a turnê do Robert Palmer, não foi? Ah, foi, negócio de rock, tinha DJ no palco. Pô, você já trabalhou com programação? Não. Pô, tem interesse? Tenho. Aí você pega uma pessoa com a cabeça aberta, é uma maravilha. E o engraçado é o seguinte, quanto mais experiente o músico, e aí não tem como fugir de falar, vamos no popular, mais velho até, mais cabeça aberta ele tem para tentar coisas novas. Porque ele é um criador, é um inventor, ele está querendo progredir. Ele não é o garoto de 20 anos que quer tocar choro igual o Pichininha, nem o trompetista americano que quer botar aquela roupa de papa defunto e tocar igual o Louis Armstrong, que nunca foi aquela coisa careta. Ainda fica pior, porque o cara copia um troço que era legal e vira um pastiche chato pra cacete. Por que será que os discos não estavam funcionando? Vamos fazer um negócio com essa instrumentação, com esse repertório, topa? Óbvio que eu jamais vou impor, se eu sinto que não está havendo uma aceitação muito grande, que eu estou forçando uma barra, eu desisto do projeto. Mas quando você tem artistas assim, pronto. O Dom 1 agora é um cara que está estourado. Só nos últimos 12 meses eu lancei, acho que 8 remixes dele, na Europa toda, no Japão. Está para sair um disco inteiro de remixes, o álbum estourado. Quer dizer, uma pessoa de 78 anos estourada no mercado de dance. O que há é um ódio muito grande do brasileiro que é rancoroso com qualquer brasileiro que faça sucesso fora do país. Isso é uma coisa que vem de Carmen Miranda, não é? Todo mundo fala isso. Só que não muda. Isso não muda nunca. Até aí tudo bem, como já diria o Cacete e Planeta. Tudo certo. Conseguiram esconder o Laurindo Almeida do Brasil até a morte. O cara ganhou 6 Grammys, é o recordista brasileiro de Grammys, gravou 500 trilhas, 100 discos. Mas o que serve para a mídia veicular aqui, e aí a gente dá para fazer 30 programas para discutir as relações ilícitas que existem entre a indústria fonográfica e a mídia, que também as pessoas sabem quais são, mas dá para aprofundar. Querem fazer crer que, por exemplo, que o sucesso, na verdade, não é o Laurindo Almeida, é o Zé das Couves. Então ele não pode deixar aparecer o cara que realmente faz. O Elmir Deodato, que tem 25 milhões de discos vendidos, nunca fez um show na cidade onde ele nasceu, que é o Rio de Janeiro. Mas já tocou na Nova Zelândia, volta e meia toca em Caracas, já tocou no Carnegie Hall 6 vezes, cobra $50 mil por arranjo, entendeu? Faz arranjo para o Titãs, que estoura no rádio, para o Carlinhos Brown, para o Herbert Viana, mas não deixam, a imprensa nem vincula, nem fala sobre isso, porque não é interessante, porque eles não vão ter o que lucrar ao falar desse sucesso. Superando desafios que o homem constrói sua história. A STV é parte desta história. Com uma programação cultural e educativa, ela forma cidadãos, cria consciência e amplia conhecimentos. Esse é o compromisso com o desenvolvimento social. STV, Rede Sesc Senac de Televisão, o canal da educação,
e da cidadania. No programa Educação para o Trabalho do Senac São Paulo é assim. Jovens de 14 a 18 anos aprendem a enfrentar com profissionalismo os desafios do mercado. Sua empresa pode ser nossa parceira. Participe e garanta em seus produtos o selo Empresa que Educa. Procure o Senac mais próximo de você ou ligue para 236-2210. Programa Educação para o Trabalho do Senac São Paulo. Educando jovens para o trabalho e a cidadania. O mundo da fotografia apresenta fotógrafos clássicos e experimentais, exposições e eventos de todas as modalidades possíveis e imagináveis. De fotos de culinária a fotos jornalística. Dos registros familiares e de viagem às fotos de moda e publicidade. Os critérios básicos que orientam a seleção das pautas do programa são qualidade e autenticidade. Veja aqui na STV, Rede Sesc Senac de televisão. Em relação à parte técnica dos discos que eu produzo, também a situação varia a cada caso. E também, eu volto a dizer, existe a realidade e existem o que querem dizer da realidade. A realidade, por exemplo, do Pro Tools, há uma perda de qualidade sonora. Acabou, isso existe. Outra coisa que é uma mentira é dizer que cópia digital não perde qualidade. Perde, ela não ganha ruído, chiado, não sei o que e tal, mas a cópia de qualidade de um CD para o outro já perdeu. Então, isso é outra coisa que é um mito que está aí, que não faz o menor sentido. Eu adoro mixar num estilo antigo. O que eu chamo de mixar num estilo antigo? Do jazz antigo, que é violão num canal, piano no outro, voz no centro. Se fosse um trio, seria baixo no centro, piano de um lado, bateria do outro. Qualquer pessoa que tenha disco de Bill Evans em casa ou de Oscar Peterson sabe que é assim que se grava desde os anos 50, desde que se inventou o estereofônico. E isso não é que seja moderno, isso é o padrão que as pessoas mais gostam, que os connoisseurs, que os experts que vão comprar esse tipo de disco gostam. E para o cara que não é o expert e que vai comprar o disco só to just have some fun, que é o garoto de Tóquio que está lá e tal, foi fazer um piercing, não sei o quê, entrou na loja, comprou o CD também, vai chegar em casa, vai ouvir, ele também não está nem se importando com isso. Mas, como o som é bem cuidado, ele vai gostar, ele não vai estar preocupado de saber de que o piano está só de um lado, que coisa. Não, entendeu? Pode até achar legal, pô, que novidade, que maneiro, doidão isso aí, entendeu? E, no entanto, é uma coisa que existe há 40 anos. Já um disco que você faz do Dom Romão, de acid jazz, aí você não vai nem preocupar com ambiência acústica, a questão é peso, a questão é punch, a questão não é transparência sonora, é você ter aquela porrada que tem que bater para tocar em pistas de dança, para o negócio funcionar. As linguagens são muito diferentes, eu trafego dentro dessas linguagens todas, né? Um disco da Itamara, já que é um disco de jazz, uma coisa mais do mainstream, então já tem que ter uma coisa de elaboração do cuidado da voz com o instrumento e o eco. Eu gosto muito de trabalhar com reverb bom, de ter uma sala boa, né? Eu sigo muito o padrão do Rudy Van Gelder, eu me inspiro ouvindo o que ele fez e continua fazendo até hoje. Está com 70 e tantos anos, ainda é um dos maiores engenheiros de música do mundo. E eu preciso ter um engenheiro muito bom do meu lado. Eu tenho essa necessidade porque eu quero me concentrar só no som. Eu não posso ficar perdendo tempo em saber se ele está usando o microfone apropriado para a bateria ou se para a voz, em vez do Neumann, ele botou o Sennheiser e aí não vai ficar legal. Isso aí não foi assim. Tanto que os grandes engenheiros
ficaram grandes engenheiros porque eles trabalharam com grandes produtores, existem grandes dobradinhas. Para lançar um artista novo, primeiro criar um nome para esse artista. Óbvio, quando você pensa em termos de carreira, uma coisa é você pensar em termos do produto só. Aí não faz diferença. Seja no Brasil, se é PP Neném, Neném PP, não tem problema, entendeu? Ou se é nos Estados Unidos, que você vê essas pessoas que surgem, aí ganha 5 Grammys num ano, depois fica 5 anos sem gravar, o segundo disco é um fracasso, some e desaparece. Milli Vanilli, eu acho que é um episódio que ilustra bem, né? Um negócio super fake, que os babacas da imprensa endeusam, entendeu? Não tem nada de novo, né? É mais uma cópia da cópia da cópia, tanto que o pop americano está encrencado há 20 anos nesse mesmo R&B ridículo e num rap que cada dia consegue ficar mais agressivo e menos musical e não sai desse treco. E os produtos são qualquer nome, o nome da pessoa tanto faz, se é Alicia, se é Laurie, se é não sei o que, acabou. Agora, quando você quer construir carreira, você tem que seguir outra coisa. Então, para pegar um músico novo, é fazer aquilo, é botar o cara tocando com pessoas já conhecidas, né? Eu estou trabalhando com Jorge Pescara, que é um baixista jovem, então ele já está tocando com a Itamara e grava no disco do Dom, aí eu encaixo ele num trabalho com o Elmi Deodato, encaixo ele com não sei quem. Quando ele sai com a faixa dele solo, ou numa coletânea minha, e já está ajudando mais um pouco, quando ele tiver o disco solo dele, e aquilo já funcionou. E, obviamente, o disco vai ter as participações de pessoas da pesada, né? Do Elmir, do Thiago de Mello, do próprio Dom. Então você já apresenta para o mundo um artista que, quando o sujeito olhar, ele vai dizer, poxa, que negócio legal, né? Esse cara deve ter uma coisa interessante, porque se ele está cercado dessas pessoas e ele já tem um currículo antes, então eu, antes de lançar o disco, eu já tento fazer o currículo para a pessoa, caso ela não tenha. Essa relação toda do jazz com mídia, aliás, é uma coisa muito estranha, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Principalmente nesse particular momento, que é um dos piores momentos que o jazz está vivendo em termos de mercado. Vamos separar duas coisas. Uma coisa é a música, a criação espontânea. Isso é uma coisa. A outra é jazz, mercado, ou rock, mercado, ou samba, mercado, qualquer coisa. A mídia evita tocar num problema que ela mesma criou, que foi o senhor Wynton Marsalis, e uma onda de conservadorismo que matou tudo. E, coincidentemente, essa onda de conservadorismo hoje se reflete no mercado que eles tentaram também criar, que essa mídia inventou. Ficaram só no passado e cópia do passado. E isso não atraiu o público novo e nem atrai o músico novo, porque o gênio novo não vai surgir num mercado onde dizem que o bom negócio é você ser o mais velho possível, fazer um som antigo, copiar Louis Armstrong, o Armstrong dos anos 20. Ora, o próprio Louis Armstrong teve uma carreira ampla, pô. Então, no final da carreira dele, já estava indo para o pop, gravou coisas do Leon Thomas, adorava tudo, era um cara super aberto a influências musicais, mas eles vendem aquela história do troço velho. E ficou o Wynton Marsalis e aquela turma que entra para tocar como se estivesse entrando no enterro, todo mundo engravatado, com aquela cara triste, entendeu? O jovem, que é o público consumidor, não se estimula. O músico novo estuda e vai dizer, mas eu vou buscar uma coisa nova de criação, para quê? Se as gravadoras só querem esse som velho, chato e completamente sem criatividade. E agora o resultado está aí. Ninguém sabe mais o que fazer e nunca houve na história do jazz um momento de mercado tão ruim. Salva-se a Europa, porque a Europa ficou à parte dessa história, graças a Deus, não sofreu essa influência nefasta dos Estados Unidos. E os Estados Unidos se danou também porque não assimilou absolutamente nada do que aconteceu na Europa.
A partir de agosto, a STV faz mudanças em sua grade de programação. Agrupados por faixas temáticas, os programas sofrem alterações de dias e horários de exibição. Consulte nosso site www.redestv.com.br ou ligue 0 operadora 11 3236 2295. Agora você já pode ter em casa a história da música brasileira, cantada e contada por seus autores e intérpretes. São 5 coleções, 60 CDs, mais de 500 horas de gravação. Cada coleção é acompanhada por um livro com as letras das músicas e a transcrição completa das entrevistas de todos os artistas. Cada coleção pode ser adquirida separadamente no Sesc. Mais informações, 0800 11 82 20. Para documentar o Brasil e as histórias de seu cotidiano. Personagens dão seu próprio testemunho numa produção de qualidade. Não há limites para o conhecimento. Documentário na STV. Trabalho para essa área que já é chamada de dance floor jazz, ou seja, trabalhando muito com DJs, com remixes, coisas da Itamara Coras, do Dom Romão, do próprio Deodato, com quem eu tenho gravado, com o Thiago de Mello, outras pessoas fazem parte do meu selo. Eu tenho, além do disco, eu sempre já penso em como esse disco pode depois ser usado, remixado para atender um público de pista de dança também. Aí você mexe com um outro mercado, mas é muito criativo, né? O Brasil é um país à parte do mundo, na minha visão. Tanto que, antes de eu virar produtor de disco, que minha carreira, minha formação de jornalista, que eu estudei, me formei em jornalismo e publicidade, eu sempre tive essa orientação. Desde cedo eu percebi que seria completamente inútil e um fracasso, uma eventual tentativa minha de trabalhar para o mercado brasileiro. Porque os músicos que eu admirava e que me fizeram ficar apaixonado por música eram músicos que, quando eu tinha 10 anos de idade, eu já via que eles já tinham saído do Brasil exatamente por falta de mercado de trabalho. Ora, se antes eles já não tinham esse mercado de trabalho, como é que eu, querendo trabalhar com esse tipo de música, ia querer fazer carreira no Brasil? Então, por isso, eu procurei desde cedo o exterior. E foi a salvação, e foi uma coisa muito boa, porque deu certo, como correspondente da Billboard, depois passei a ter coluna na Keyboard Magazine muitos anos, aqui no Brasil na Tribuna da Imprensa, até realmente ficar só produzindo o disco, e hoje em dia eu praticamente não aceito mais nada de escrever. Mas toda a carreira foi realmente orientada para o exterior, porque aqui eu já sabia que eu não tinha menor campo de trabalho. Poxa, então eu vou chamar o Arnaldo Sotero porque ele me coloca no mundo, não sei o que e tal. Eu coloco, sim. Coloco se o cara tiver talento, muito talento, e se ele se propuser a fazer um disco em que esse talento dele vai estar acoplado a uma viabilidade comercial. Porque brincar de fazer disco, hoje então que todo mundo tem, como eu já disse, um gravador de CD em casa, você grava no banheiro, chama a tia para cantar, a irmã para tocar violino. Eu não gosto desse tipo de coisa, entendeu? Esse negócio de disco independente, ou música instrumental, o cara tira foto no lambe-lambe do Largo do Machado, bota na capa, a música é dedicada à mãe, a faixa 2 é dedicada à avó, aí o nome do disco é o nome da sobrinha, isso aí vira esculhambação. Você faz 10 cópias e entrega para as pessoas. Agora, você fazer isso a sério
e achar que vai para o mercado, para o mercadão, nesse momento que está essa crise, esse pega para capar, esse cara, coitado, está mal da cabeça, né? E vai se afundar. Então, eu não posso aceitar. O cara chega, ou às vezes a pessoa chega para mim e diz, olha, eu queria que você produza o meu disco. Eu digo, perfeitamente. O que você pensa em fazer? Olha, as músicas vão ser essa, e eu quero gravar com o meu trio, que veio lá de Jequitinhonha, e é sensacional, e eu quero fazer não sei como, e a capa eu quero que seja um quadro do meu avô, e eu quero não sei o quê. Eu digo, ótimo, que maravilha, vai ser um sucesso. Você não precisa nem de mim. Faça o disco sozinho, eu infelizmente vou estar ocupado nos próximos 20 anos, e você faça o disco sozinho. Eu vou dizer com um sujeito dele, né? Então eu não posso fazer um negócio desse, e nem de uma gravadora grande que me venha com um negócio desse. Olha, nós descobrimos que a onda agora vai ser machixe, e a gente quer que você faça um disco de machixe. Eu digo, é mesmo? Pô, que maravilha, desculpa, mas eu tenho uma gravação com o Creed Taylor, com o Gene Bertoncini, não vou poder aceitar a sua proposta maravilhosa, entendeu? E saio fora, porque o que eu tenho é o meu nome, e o meu nome refletido em venda em disco de qualidade. Se eu perder isso, danou-se. Alguma dessas colocações que eu fiz, veja bem, podem até passar uma certa amargura ou mágoa ou nada. Eu tenho que dizer que, inclusive, no ano passado eu tive aqui no Brasil uma série maravilhosa que me deu muito prazer, que foi a série da RCA 100 Anos de Música, onde eu pude resgatar os primeiros discos da Flora Purim, do Trio 3D, do Mário Castro Neves, do Raul de Souza. Existem muitos trabalhos no Brasil criativos e que me dão muito prazer fazer. Eu só faço essa crítica, às vezes, um pouco mais contundente, até porque eu preciso deixar claro que eu, no meu caso, vivo de música. A gravadora é minha. E quando você vive daquilo que você faz, você não pode brincar, nem você pode inventar uma realidade. Você não pode delirar, porque se você delirar, você não paga a conta no final do mês. Cortam a luz, fica sem telefone, aquele negócio todo. E eu acho que tem gente que leva a coisa a sério e tem gente que está brincando de fazer música. Você, infelizmente, não pode brincar de ser médico. Se você brincar, o paciente morre no meio da cirurgia, né? Se você for um mau engenheiro, o prédio cai, né? Agora, como diz o Milor Fernandes, incompetência não dói, né? Então, se ouve uma música ruim, você não sente dor. Se sentisse, você não ouvia. E como música não cai, nem você morre, né? Ou como diz o Rui Castro também, se o brasileiro comesse a música que ele ouve, já estava morto há muito tempo, né? Então, a subjetividade acaba virando um padrão e uma fonte de referência. E no meu caso, como na maioria das pessoas que vivem a sério da música, a gente tem que viver com a realidade e não com os sonhos, né? Deixa para sonhar de noite, que é mais gostoso e tal.